Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula. Vamos começar com língua portuguesa. E antes da gente iniciar nossa aula, eu quero saber se todo mundo já assistiu os desenhos do Cocoricó, do Trava-Língua e também do Que é o Que é. Se você não assistiu, dá um pausa nesse vídeo, Pausa ele e vai até o link do YouTube para que vocês possam assistir, para vocês entenderem melhor do que nós vamos falar hoje, ok? Bom, para aqueles que já assistiram, vamos lá. Vamos começar então falando um pouco sobre trava-língua. Nós vimos um pouco sobre trava-língua lá no desenho, de como que é difícil, de como que dá um nó na nossa língua, tentar repetir os trava-línguas. Mas por que será que isso acontece? E por que nós estamos estudando sobre esse tipo de formato de texto? Para a gente entender um pouco mais sobre isso, vamos tentar fazer esse trava-língua do Joca, que está lá no livro de vocês, de língua portuguesa. Então eu vou falar e vocês vão repetindo para ver se vocês conseguem. Tudo bem? Joca jejua jurando. Agora é a vez de vocês, pode repetir. Jamais janta a jaca do Jeca. Com jaca, cajá, juá e giló. Não janta Joca, mas janta Jeca. Tá fácil, né? Vamos deixar um pouquinho mais difícil? Eu vou falar mais rápido e você vai repetir. Joca jejua jurando. Jamais janta a jaca do Jeca. Com jaca, cajá, juá e giló. Não janta Joca, mas janta Jeca. E aí? Deu para falar direitinho ou enrolou? Deu uma trava na língua? Enrolou a língua? E por que será que acontece isso? Bom, vamos ver se vocês conseguem responder. Será que dá esse nó na nossa língua? Porque tem alguma letrinha que se repete ou alguma palavrinha que se repete? O que será que acontece nesses travas-línguas que dá esse nó na nossa língua? Vamos ver quem vai conseguir responder corretamente. Quem falou que é a letra J está correto. Então, lá na letra J, que está no começo de quase todas as palavras desse trava-língua, quando nós estamos lendo ou repetindo, às vezes a gente confunde as sílabas da família silábica do J, o J com Já, o G com Gi, e às vezes dá esse nó na língua. E por que é importante, professora, a gente estudar o trava-língua? Com o trava-língua, a gente consegue também reconhecer melhor o som das consoantes dentro das sílabas. Como eu disse para vocês, dentro da sílaba a consoante tem um som diferente do qual a gente fala no alfabeto. E no caso aqui, quem se repete é o J, mas nos outros trava-línguas pode ser outras letras também, com outros formatos. Um trava-língua muito conhecido é do rato. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Olha, até eu me enrolei. O rato roeu a roupa do rei da Rússia. Então, é muito R e às vezes a gente não consegue falar corretamente. Isso também ajuda a gente a exercitar a nossa dicção, ou seja, a forma como nós falamos. Então, exercita a língua para a gente falar corretamente as palavras. Bom, depois que nós estudamos um pouco sobre trava-línguas, nós fizemos alguns exercícios, vamos para os poemas com algumas ilustrações no meio do poema. Mas como que é isso? Então, aqui tem uma estrofe de um poema que tem lá no nosso livro de língua portuguesa e fala a seguinte assunto. Se a língua não está dobrada, tente agora outra jogada. O peito de Pedro é preto. Nesse quadrado azul, essa estrofe está escrita de forma normal, que nós já conhecemos. Só que aqui embaixo,
nesse quadrado, nesse retângulo, desculpa, está na forma que o autor escreveu. Então, tem algumas palavras aí meio diferentes, né? E vamos descobrir o porquê que elas estão diferentes. Na primeira linha aqui, está escrito assim: se a língua não está dobrada, e a última palavra está escrito dobrada, e eu até recortei maior aqui para nós, para a gente ver melhor, ela está como se estivesse em zigue-zague. Por quê? Porque ela está simulando, fazendo de conta que aquela palavra está dobrada. Então, está escrito dobrada e a palavra também está numa forma que esteja dobrada. Lá no final da estrofe também está falando assim, ó, o peito do Pedro é preto. E na última linha está escrito tudo com uma outra cor. Por que será que acontece isso? Vamos ver se vocês sabem responder. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Quem respondeu que a última linha está escrito de preto porque está escrito a palavra preto, acertou. Então, no último está escrito é preto e está com uma cor, né, preta, diferente das outras palavras que estão em vermelho. Não só nesse poema, mas também em outros que aparecem lá no nosso livro. Tem um autor escrevendo o poema e colocando ilustração, colocando símbolos no meio das palavras para que a gente consiga entender melhor sobre o poema, para deixar também um pouco mais divertido na hora que a gente for ler. Aqui é uma adivinha, diferente do que nós vimos lá naquele desenho do que é o que é. Não começa com a palavra o que é o que é. A pergunta vem por último. Primeiro, esse adivinha dá algumas dicas e depois pergunta o que ele quer saber. Vamos ver se a gente consegue adivinhar os 3 animais que ele está pedindo para a gente descobrir? Vamos lá. O primeiro adivinha está escrito a seguinte coisa: vivo em grandes rios. Meu preferido é o Nilo. Meu nome é Croco. E meu sobrenome é Dilo. Quem sou eu? Vou esperar vocês pensarem aí um pouquinho. Que animal é esse? Quem respondeu crocodilo acertou. É o crocodilo. Olha, deu várias dicas aí no meio da adivinha. Vamos pro próximo. Do porco sou parente. Meu nome termina com I. Também sou muito valente. Meu nome é... Qual o nome desse animal aqui, ó? Esse é um pouquinho mais difícil. É o javali. Quem respondeu javali acertou. O último, adivinha? Vamos lá, esse tá bastante fácil. Quero ver todo mundo acertando em casa. Sou um animal bem pequeno. Sou lindo como um gato. Se você troca a letra G pelo R, adivinha meu nome? Adivinha o meu nome? Sou o... Então, se você troca a letra G pelo R, você adivinha o nome dele. O nome dele é o... Rato. Muito bem. Então, pessoal, nesse adivinha, além de ter várias dicas no meio, também tem palavras que rimam. Lembra o que é rima? Quando a última sílaba tem um som parecido ou igual com a palavra, com as próximas palavras. Então, aqui, ó, um exemplo de rima que teve nesse adivinha é o do porco sou parente, que termina com T, T, e valente, que termina com T. Então, rima porque, olha, do porco sou parente, meu nome termina com I,
mas também sou valente. Então, os dois terminam com as mesmas sílabas. Então, tem dicas e também tem rimas, palavras que estão rimando. Agora é sua vez de tentar. Como assim, professora? Bom, é só um desafio para vocês, eu não vou cobrar, tá? Para que vocês façam, é só para que vocês também possam se divertir. Usar um pouquinho da criatividade para que vocês façam um que é, ou uma adivinha do jeito que nós vimos. Será que vocês conseguem fazer? Ó, lembrando que tem que ter algumas dicas de como que essa coisa que você quer que descubra ou até mesmo no jeito que nós escrevemos, dá algumas dicas, tá bom? E vocês podem até rimar. Então, vocês podem tentar fazer um adivinha, que vai ser muito divertido você falar para uma pessoa, para o papai, para a mamãe, para o seu irmão, para eles tentarem adivinhar. E para que nós usamos o adivinha? O adivinha, ele é muito bom para a gente exercitar nosso raciocínio, para a gente pensar um pouco sobre aquilo que nós estamos escutando, aquilo que nós estamos lendo, para responder. Tudo bem? Agora, vamos para a nossa aula de matemática, pessoal. Bom, nessa aula de matemática nós vamos falar sobre os números ordinais, aquilo que falamos um pouco também na nossa aula online. Lembra que números ordinais é tudo aqueles números que representam uma ordem. Então, um exemplo de lugar que nós vemos bastante, né? Nós vimos bastante essas ordens lá no pódio, né? Quando temos um campeonato, alguma coisa do tipo, sempre tem a pessoa que chegou em primeiro lugar, em segundo lugar e em terceiro lugar. Aqui está um exemplo disso, esses 3 menininhos que fizeram algum campeonato. E o menininho do meio chegou em primeiro, o menino do lado esquerdo chegou em segundo e do lado direito chegou em terceiro. Então, nós falamos dessa forma. Nós não falamos que o menino do meio chegou em 1, o menino do lado esquerdo chegou em 2 e o menino do lado direito chegou em 3. Nós falamos de forma diferente. Por quê? Porque, olha só, nós vimos que tem uma ordem, tem esse símbolo e também ele representa que tem uma sequência. Então, é uma classificação. Outro exemplo aqui também, ó, ele é esse homem que está subindo nesses degraus, né? Aqui ele está lá embaixo, então aqui já é diferente da situação dos menininhos, não é questão de prêmio ou de chegada ou alguma coisa desse tipo, ele só está subindo alguns degraus e cada degrau tem a sua ordem, a sua posição. Então, vocês podem repetir comigo, vamos lá, aqui esse primeiro degrau, desculpa, já falei, né? Primeiro, segundo, estão repetindo? Vamos lá, então. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Então, vamos ver se vocês lembram da forma da ordem. Esse homenzinho aqui, ó, quando ele está nesse degrau aqui. Qual a posição dele? Quem falou em sexto, no sexto degrau, acertou, muito bem. Quem não acertou, não tem problema, quer dizer que precisa estudar um pouquinho mais. Volta um pouquinho o vídeo e veja mais uma vez a ordem, tá bom? Vamos fazer então uma atividade para a gente fixar, para a gente colocar na nossa cabeça
o que são números que representam uma ordenação, que representam uma ordem. Então, aí nessa atividade que também está no livro de vocês, vocês podem fazer junto com o livro, se vocês quiserem, tá bom? Não vou cobrar, tá? Mas vocês podem fazer junto com o livro. Comigo, junto com o livro. Então, tem números normais. Por exemplo, esse número aqui é o número 2. Ele está normal. Não tem nenhum símbolo do lado, ele não representa uma ordem, ele é só o número 2. Mas esse daqui é uma ordem. Ele é o 7º, porque tem um símbolo do lado, está representando o 7º. 7º alguma coisa, aqui não está falando o que que é. Se é de um campeonato, se é de uma sequência. Então, tem mais deles, olha. Vamos circular os números que representam uma ordenação. Então, esse que tem o 6 e o símbolo, ele já não tem mais o nome de 6. É sexto. 1 com o símbolo, não tem mais o nome de 1. É primeiro. O segundo, também com o símbolo, não tem mais o nome de 2. É segundo. O terceiro com símbolo não tem nome de 3, é o terceiro. O oitavo com símbolo já não tem o nome de 8, é o oitavo. O quinto, o nono, que não tem mais nome de 9, é nono. O quarto, que tá com símbolo. Agora, esse 4 aqui, olha, ele está sem símbolo, então o nome, como nós falamos, ele é 4 normal, tá, pessoal? Então, somente esses daqui não representam uma ordenação. Então, prestar atenção no símbolozinho que está do lado dos números. Certinho? Vamos para a próxima, então. Bom, esse exercício é um pouquinho complicado, então tem que prestar muita atenção. Essa atividade, ela exercita o nosso raciocínio lógico sobre sequência. Mas o que é sequência? É um padrão que se repete. Então, quando uma coisa existe um padrão e ele vai se repetindo. Eu vou fazer junto com vocês. Calma, 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 se não conseguiu entender. Essa atividade também está lá no livro de vocês. Se vocês quiserem fazer junto, pode fazer. Aqui, essa sequência, ela começa com triângulo grande azul, triângulo pequeno vermelho, triângulo vermelho pequeno, triângulo azul grande. Então, tem uma sequência, tem um padrão de figuras nessa alternativa. E como que nós vamos descobrir qual que é a próxima figura? Nós temos que olhar lá no começo da sequência e ver qual que é o padrão. Começa triângulo azul grande e 2 triângulos vermelhos pequenos. Então, se já temos aqui um triângulo azul grande, qual que é a próximas figuras? Quem respondeu triângulo azul pequeno acertou. Então, aqui, ó, desculpe meu desenho pessoal, mas aqui é um pouco difícil de desenhar aqui. Então, esses dois aqui são triângulos vermelhos pequenos. E depois dos triângulos vermelhos pequenos vem o quê? Olha aqui para a sequência. Depois dos 2 triângulos vermelhos pequenos vem outro triângulo azul grande. E assim por diante. E aqui um triângulo vermelho pequeno. Então, ele tem uma sequência, tem uma ordem, um padrão para ser seguido. E está perguntando aqui embaixo. O que muda ao longo da sequência? Então, a forma geométrica tem uma ou mais de uma? Não, né? Só tem triângulos. Então, não muda a forma. Muda as cores? Tem cores diferentes nessa sequência? Tem, né? O vermelho e o azul. E o tamanho? As formas são de tamanhos diferentes? É de tamanho diferente. Tem triângulo grande e triângulo pequeno. Aqui na B, também existe outro padrão de sequência. Então,
As três alternativas, né? Desculpa, alternativa não. Os três exercícios têm padrões diferentes. A gente só vai descobrir se a gente olhar lá no início do quadradinho, né? Nosso exercício para descobrir. Então, olha, como que é esse padrão aqui? Triângulo verde grande, triângulo amarelo grande. Retângulo verde grande, retângulo amarelo grande. Aí repete. Triângulo verde grande, o próximo é? Quem respondeu triângulo amarelo grande, acertou. Mas, professora, como você descobriu isso? Eu vi que estava se repetindo as figuras. Tá vendo? Começou primeiro com esse triângulo verde grande, depois com esse triângulo amarelo grande. Até aí não estava repetindo. Agora retângulo grande, verde grande e retângulo amarelo grande. Até aqui não estava repetindo, só que chegou nessa figura é a mesma que a primeira. Então, nós vamos seguir o padrão lá do início. Eu sei, pessoal, é um pouquinho confuso. Nós vamos ver isso de novo mais lá na frente, tá? Não se preocupa. O importante é a gente tentar entender. Prestar bem atenção. E assim por diante, tá? Aqui é retângulo verde grande, aqui é retângulo amarelo grande. Bom, nessa alternativa aqui, o que muda na sequência? Existe mais de uma forma geométrica aí? Existe, né? O triângulo e o retângulo são duas formas diferentes. Tem cores diferentes, pessoal, aí nessa sequência? Tem, o verde e o amarelo. E o tamanho? São tamanhos diferentes? Não, né? São todos grandes. Então, não. Por último, essa alternativa, essa questão aqui, também tem um padrão diferente de todos os outros que nós vimos. Então, começa da seguinte forma. Quadrado verde grande, quadrado verde pequeno. Vermelho, círculo vermelho grande. O próximo vai ser? Quem responder círculo vermelho pequeno acertou. Então, qual que é o padrão dessa alternativa? Sempre tem uma forma geométrica grande e uma pequena da mesma cor. Então, começa. Forma geométrica que é o quadrado verde grande, depois pequeno. Círculo grande, depois pequeno. Aqui, ó, tem o pequeno primeiro. Nós sabemos que antes vem a forma geométrica grande. Então, é o triângulo amarelo grande. Retângulo azul grande, que vem no próximo, é o pequeno. Então, esse é outro tipo de padrão. E o que muda ao longo dessa sequência? Tem formas diferentes nessa sequência? Tem, né? Triângulo, círculo, quadrado, tem todas aqui. As cores são diferentes também? São sim, professora, são diferentes também. E o tamanho, são de tamanhos diferentes? São, tem pequenos e grandes. Então, essa atividade de sequência, nós vemos que tem padrões diferentes. Esse seguia um padrão, esse seguia outro padrão, né, de triângulos e retângulos, esse só de triângulos e esse de tamanhos, tamanho grande, tamanho pequeno. Então, cada um tem uma ordem e para a gente saber como que nós vamos seguir, nós temos que olhar lá no começo da ordem e ver o que está se pedindo, o que está se repetindo para a gente seguir. Tranquilo, pessoal? Bom, gente, é isso. Até a nossa próxima aula. Beijão!